a obra A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Componentes: João Pedro, Isadora Assunção, Lucas Sartori, Sofia Bristotti, Bernardo Biondo e Afonso. Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Disciplina Literatura, professora Juliana. Resumo da obra. Guiomar é disputada e cortejada por 3 homens distintos: Jorge, Estevão e Luiz Alves. Cada um possui uma personalidade única e busca conquistar Guiomar de formas diferentes. Em meio a essa batalha, Guiomar acaba por dispensar Estevão, mas que fica em desespero com Jorge, que os convence a baronesa e senhor Oswald de que ele era o melhor partido para a moça e pede a mão dela em casamento. Com isso, Oswald conversa muito com Guiomar e diz para ela o quanto Jorge seria um bom marido. Porém, logo no dia seguinte, o pedido feito por Jorge, Luiz Alves decide pedir a mão da moça em casamento, a partir de um bilhete que Guiomar havia mandado para ele, o que gera uma confusão na casa. A baronesa pede que Guiomar escolha entre os dois, e ela acaba por escolher Jorge, pois não queria que a madrinha ficasse desapontada e zangada. Porém, a senhora vê que Guiomar prefere Luiz, está apaixonada pelo moço, e decide consentir o casamento entre os dois. Casamento de Guiomar e Luiz, enquanto Jorge fica conformado com sua falta de sorte, Estevão sonha com seu suicídio durante o casamento. Análise crítica dos personagens. Gilmar, protagonista do romance, é uma menina ambiciosa que quer ascender socialmente a todo custo. Mora com sua madrinha depois da morte da mãe e tem como grande confidente sua empregada inglesa. É cortejada por Estevão, Jorge e Luiz, mas acaba por casar com Luiz, que tem muitas coisas em comum com a moça. Estevão, típica figura do homem romântico. Estevão é um grande sentimentalista e fatalista, e declara ter um grande amor por Gilmar, mas é rejeitado tanto pela moça quanto pela família dela. Luiz Alves, homem ambicioso e resolvido. Luiz é o par perfeito para Gilmar, pois tem uma personalidade muito parecida com a da moça, acaba por admirá-la com o passar do tempo e no final casa com Gilmar. Baronesa. Madrinha de Guiomar não tem seu nome revelado na obra, mas como um papel maternal muito importante para a moça. Gosta muito de Jorge e queria que a afilhada se casasse com ele, mas percebendo que ela estava apaixonada por Luiz, decide consentir e apoiar o casamento dos dois. Oswald, empregada inglesa da família, é uma grande confidente de Guiomar, dando conselhos e ajudando a moça no que ela precisasse. Gosta muito de Jorge e tenta convencer a moça a se casar com ele. Jorge, o homem calculista e estrategista. Jorge acaba pedindo a mão de Guiomar ao convencer sua confidente e sua madrinha de que ele seria o melhor partido entre os três. Porém, é rejeitado no final. Análise crítica da obra. O romance pode ser considerado parte do movimento romântico, uma vez que diversas características do mesmo estão presentes na obra. Porém, Machado de Assis propõe uma nova perspectiva sobre o amor. O escritor foge da idealização do sentimento realizada por outros autores do romantismo, aproximando-se do realismo. Assim, apesar da trama ser tipicamente romântica, a perspectiva dos personagens sobre os acontecimentos pode ser considerada inovadora. A protagonista, por exemplo, entende o seu papel dentro da sociedade carioca da época. Ela precisa se casar não por amor, mas para manter o seu status adquirido por meio da baronesa. Machado de Assis realiza, dessa forma, um retrato do pensamento dos indivíduos que viviam na sociedade de seu tempo. Comparação da sociedade atual e da época em que a obra Mão e Luva foi publicada, 1874. As publicações nesse período eram realizadas em folhetins. Folhetins é as publicações parciais e sequenciais em periódicos, diárias como nos jornais. O romantismo se encaixa nessa época, no qual se caracteriza pela subjetividade, mulher idealizada, amor idealizado. Transmite emoção, sentimento. O ser humano está no centro do mundo. Volta ao passado.
descrições e adjetivações idealizantes. Na sociedade atual, ocorre uma grande liberdade das mulheres, diferentemente do romantismo, onde as mulheres eram extremamente subordinadas aos homens e inferiores. A sociedade romântica era fortemente estratificada em classes sociais, enquanto a sociedade atual é mais fluida, possui uma grande mobilidade social. O romantismo valoriza a emoção e a intuição, enquanto a sociedade atual tende a valorizar a razão, a objetividade e o pragmatismo. Essa obra já apresentava, em menor escala, algumas características que seriam apontadas mais tarde, na fase realista, como o casamento e o amor por ascensão social e interesses, que está mais próximo da sociedade atual, onde muitos não se casam por amor real e sim por algum objetivo e algum interesse que vê na outra pessoa. Curiosidades. Qual o motivo do nome do livro A Mão e a Luva? O título do romance A Mão e a Luva foi escolhido de forma rigorosa por Machado de Assis e sintetiza o intuito da obra. Simboliza a perfeita união entre uma luva criada na medida de uma mão. Seria o casamento entre Luiz e Guiomar. Qual o foco principal da narrativa A Mão e a Luva? A trama narrativa nasce para destacar as relações familiares, precisamente em torno de uma figura feminina. O universo da trama desse romance é relativamente simples. Ela se resume na tensão de uma mulher pretendida por 3 homens. Qual é o clímax da obra? Há alguns picos de tensão em A Mão e a Luva, quando Estevão decide se declarar pela primeira vez a Guiomar, quando Luiz Alves fala para o amigo que ela o ama e vão se casar. Mas o principal é quando Guiomar tem que decidir entre 2 pretendentes, Luiz Alves ou o primo Jorge. O que Guiomar queria? Ascender socialmente a todo custo. Qual é o tempo? O lapso temporal do romance são de 2 anos e poucos meses, tempo em que, cronologicamente, Estevão tem uma desilusão amorosa com Guiomar. Forma-se em bacharel em São Paulo e retorna à corte. Obrigado pela atenção.